Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um 737 aqui, né? Hoje vamos falar sobre reserva financeira para a barbearia, tá? Então meu nome é Eduardo, sou barbeiro, empreendedor, dono de barbearia e professor de administração há mais de 10 anos. E nessa série de lives que estão tendo aqui acontecendo nessa semana aqui, opa, bom dia meu amigo, beleza? Tudo tranquilo? Ó, entrou aí, ó, espero que tenha gostado da live do tema de hoje. Hoje falar sobre reserva financeira. Então, hoje falando sobre reserva financeira, pessoal, para a barbearia, que é o tema da aula de hoje, nessa semana está acontecendo, é uma semana de aquecimento, na verdade, tá? São alguns temas sobre gestão de barbearia que a gente está trazendo. Já foi feito, essa é a 8ª aula, tá? A semana passada a gente tinha feito mais algumas aulas ali, ok? E vão ficar restando mais 2 aulas. Por quê, Eduardo? Semana que vem a gente está com a inscrição aberta já. A semana que vem começa a Semana da Barbearia Lucrativa. O que é a Semana Barbearia Lucrativa, Eduardo? A Semana Barbearia Lucrativa é uma semana onde a gente fala só sobre gestão de barbearia e tema como a precificação da barbearia, como que você precifica o seu serviço dentro da barbearia para garantir que você tenha lucro, para garantir que você desenvolva a sua barbearia, para que você ganhe dinheiro, né? Para que você trabalhe, não se mata de trabalhar, para que você tenha tempo também para a sua família e possa aí conseguir concretizar, né, os seus desejos, realizar os seus desejos, eu tenho os seus sonhos. Então é para isso que serve a Semana Barbearia Lucrativa. E lá eu vou ter, é um pouquinho mais longo, tá pessoal? Lá são algumas são aulas que a gente vai ter do dia 16 até o dia 19 falando sobre precificação. Aí vou te falar quais são os pilares da precificação, o que é importante na precificação, quais são os erros que os barbeiros cometem quando estão precificando o seu serviço. Então isso tudo a gente fala, né, na Semana Barbearia Lucrativa. E para se inscrever lá, Eduardo, a Semana Barbearia Lucrativa, pessoal, ela é totalmente gratuita, ela é 100% gratuita, 100% online. Você pode ir lá aqui no meu Instagram mesmo, tem um link ali na bio, você vai lá, se inscreva, entra no grupo, tá? Tem que entrar no grupo, que é por lá que vai ser mandado o link para o pessoal que quer participar da Semana Barbearia Lucrativa. E como eu falei, lá a gente vai te ensinar sobre a precificação. Você aprendendo a precificar seu serviço, se você já assistiu a várias aulas que estão decorrendo dessa semana aqui, você vê como que está tudo conectado, está tudo amarrado. Você sabendo precificar seu serviço, também você vai aprender a fazer a sua reserva financeira para a sua barbearia, ok? Então a gente falou aqui sobre reserva financeira, a gente falou sobre mindset, a gente falou sobre discurso fixo da barbearia, foram vários assuntos que a gente falou, né? Tudo no decorrer da semana passada e que a gente está fechando essa semana e que tudo isso que eu estou falando, ele tem a ver justamente com a precificação. Você aprendendo a precificar o seu serviço, sabendo quanto você deve cobrar pelo seu serviço, fica muito mais fácil de você desenvolver a sua barbearia, né, desenvolver o seu negócio e conseguir realizar ali os seus desejos que você tem, né, os seus sonhos que você tem. Todo barbeiro que ele é empreendedor, que ele abriu a barbearia, com certeza ele abriu porque tem um sonho ou de independência financeira, de ter mais tempo, ter mais saúde, qualidade de vida. Para fazer isso você tem que gerir o seu negócio. Aí você não pode pensar só como barbeiro, mas também tem que pensar como empreendedor, tá? É o que eu falo. Quando você abre uma barbearia, você já não é só mais o barbeiro, não é só o barbeiro. Tá? Muitas vezes você acumula essa função de ser o barbeiro e o dono, mas você tem que pensar como barbeiro e pensar como dono. Aí você é o que eu chamo de empreendedor do ramo da beleza masculina. Você já não é mais só o barbeiro, beleza? E hoje a gente vai falar sobre reserva financeira para a barbearia. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: poxa, Eduardo, mas para que serve a reserva financeira da barbearia? Tá? E como que eu faço para fazer uma reserva financeira? Outra coisa que muita gente às vezes tem dúvida de quanto que é o valor ou quanto tempo que eu tenho que ter de reserva financeira. Então, para responder essas perguntas, essas 3 perguntas aqui, eu elaborei hoje a aula em 3 tópicos, ao qual eu vou falar primeiro o conceito da reserva financeira, para a gente entender e debater um pouquinho melhor. Segundo, a importância da reserva financeira. E por último, vou falar de como você pode estar realizando uma reserva financeira para a sua barbearia e de quanto tempo que é preciso ou qual que é o valor que é preciso. Beleza? Lembrando que hoje a gente está falando aqui sobre reserva financeira para a barbearia.
É claro que você, como pessoa física, também tem uma reserva financeira, mas aí já seria o tema para outro, né, para outra live, para outro dia. Hoje a gente vai se concentrar na reserva financeira para o seu negócio, para a barbearia. É o que eu gosto. Mas, Eduardo, são diferentes? São, porque são entidades totalmente diferentes. Tem consciência seguinte: quando você abre um negócio, é como você, até a gente fala, é outro ser, tá? Não é só você, né? Por quê? Tanto que existe, você vai prestar atenção que existe pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Então a barbearia, ela é uma pessoa, ela é uma entidade, ela é né, perante a lei, ela tanto que ela tem um CNPJ, que seria equivalente ao seu CPF. Então quando você abre a barbearia, você está criando uma nova, né, um novo ser, não é um ser humano, mas um novo ser você está criando, um ser, né, um ser para o negócio, ok? Então hoje a gente vai falar da reserva financeira para barbearia. Okay? Mas é interessante também você trabalhar com reserva financeira. Até teve um post que eu fiz aqui no meu Instagram mesmo, faz um tempinho já, de como você pode dividir o seu salário para criar uma reserva financeira. Então tem vários gatilhos ali bem bacana mesmo, que a gente pode dar uma olhada. Okay? Mas isso será um tema para outro dia. Hoje vamos falar sobre barbearia mesmo, reserva financeira focada em gestão para barbearia, beleza? Então vamos falar sobre o conceito de reserva primeiro para a gente começar, né? Vamos debater um pouco, parar e pensar e falar o que seria uma reserva financeira, Eduardo? Para depois a gente verificar para que ela serve e como você pode estar fazendo uma reserva financeira para a sua barbearia, ok? E de quanto que você precisa ter para fazer uma reserva financeira. Tá? O que é uma reserva? O conceito de reserva. Pessoal, reserva, vamos a gente colocar de uma forma bem prática, né? Imagine o seguinte: que você tem um time em campo, você tem os titulares jogando, ok? Mas no banco você tem os reserva, é aquele que fica de prontidão para ser utilizado. Quando a gente fala de reserva financeira, nada mais é do que um valor, tá? Um valor monetário que você tem que estar disponível caso surja alguma emergência e você precise utilizá-lo para a barbearia, ok? E aí, você deve estar se perguntando, mas pô, Eduardo, como assim, qual a emergência? Qual que é a diferença de reserva financeira para capital de giro? Porque o capital de giro, você está utilizando às vezes ele ali também, não seria uma reserva? Até seria uma ótima pergunta. Você fala assim, pô, capital de giro é reserva financeira? Não é, porque a reserva financeira é para casos de emergência, para exceções que acontecem. Pode acontecer no seu dia a dia ali e você tem que utilizar. Então isso é uma reserva financeira. O capital de giro, ele é um valor utilizado para estar o quê? Sempre movimentando o negócio. Porque às vezes, vamos supor que para chegar do dia 10 ao dia 20, você não tem tanto movimento. Daí você precisa de um dinheirinho ali, né? Você já deixa um capital de giro, você já sabe todo mês, aqueles 10 dias ali, Eduardo, é muito fraco e eu tenho que pagar uma conta. Então você já deixa um capitalzinho de giro para estar, né, movimentando e estar dando continuidade na estrutura, no andamento do serviço na barbearia. Beleza? Isso. Reserva de emergência não. Reserva de emergência é quando acontece algo que é improvável, você não esperava mesmo. Uma das coisas que aconteceu, que muita gente utilizou, eu utilizei, a maioria dos barbeiros deve ter utilizado, quem tinha, na verdade, foi na época da pandemia. Na época da pandemia foi uma coisa, é algo que ninguém imaginava, aconteceu, a gente ficou parado, né? Muitos lugares, muitas cidades tiveram que fechar e você tinha que ter uma reserva para você continuar o quê? Né? Você voltar a trabalhar, voltar às operações do dia a dia ali. Então a reserva financeira serve para isso, para esse estado de exceções. Por exemplo, vamos supor que Deus o livre guardar uma chuva muito forte aí e destelha a sua barbearia. Você vai utilizar essa reserva para aquela emergência, ok? Tem que arrumar o telhado, Eduardo, né? Então, por exemplo, ou já aconteceu, por exemplo, de furto também, tá? Então, acontecer furto, infelizmente, que a gente jamais se espera, né? Jamais gostaria que acontecesse isso, mas pode acontecer, se acontece um furto. Então, você tem que ter uma reserva para estar repondo aquilo, ou alguma coisa assim. Então, para isso que serve a reserva financeira, tá? O capital de giro já é para manter a operação
da barbearia, o dia a dia da barbearia. A reserva financeira não, é para uma emergência. Então esse seria o conceito, né, da reserva financeira. Nada mais é do que um valor que você tem ali monetário, que ele vai servir para que, caso ocorra alguma emergência, você utilize ele do modo financeiro para dar continuidade no andamento das operações da sua barbearia. Okay? Mas, como eu falei, é como se fosse o jogo de futebol. Você tem os titulares, né? Você está ali, acontece, deu uma entrada ali e machucou um jogador. Você tem que repor aquele jogador. Você não esperava isso. Ninguém espera que um jogador saia machucado, né? Porque alguém vem ali, fez uma falta muito grave e ele teve que sair. Não se esperava, né? Às vezes você tem aquela troca que é esperada. Fala, o cara cansou, vai cansar, vou trocar no primeiro tempo, beleza. Mas vamos supor, com 5 minutos de jogo, o cara vai dar uma entrada no outro lá e machuca o cara e você tem que estar colocando. Então é uma reserva, né, que ele vai entrar naquela emergência, não estava esperando. Então, com dinheiro na barbearia seria a mesma coisa. Caso aconteça alguma coisa muito grave que você não esperava, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa reserva financeira. Eduardo, por que ela é importante, essa reserva financeira? Justamente para manter a barbearia ativa. Por isso que ela é super importante. Você tem que ter uma reserva financeira para manter a sua barbearia ativa, meu amigo, ok? Para ela não fechar as portas. Por quê? Se você fecha as suas portas da sua barbearia, você perde dinheiro. Lembre que tempo é dinheiro. Então, por exemplo, na época da pandemia, muitas barbearias tiveram que fechar a porta. Infelizmente, tiveram que fechar a porta, né, devido à pandemia. E daí, você tinha que ter uma reserva financeira para manter aquelas condições da sua barbearia para futuramente você voltar e dar continuidade na operação da barbearia, ok? Dar continuidade a você estar disponibilizando o seu serviço para o seu cliente. Então a reserva financeira ela é super importante. No meu caso, vou falar para vocês aqui, ó, por exemplo, aconteceu uma coisa, infelizmente no ano de 2021, eu tive um acidente, né? Eu tive um acidente com a minha mão direita, ok? Perdi tendões, dois tendões, né, dois dedos aqui, 2 tendões, nervo também, foi tudo devido a um acidente, né, que até hoje minha mão ela não é bem retinha, já vê com meus dedos aqui, ó, esses 2 dedinhos aqui, ele é meio tortinho, mais gordinho, ó, tá? Não é que eu tô gordinho, eu também tô gordinho, mas não é isso não, tá? Na verdade, aqui eu tive uma cirurgia, né, que foi feita uma cirurgia aqui, ó, que pega aqui, ok? Veio até aqui o corte, ó. Então quase que eu perdi esse dedo. Esse daqui ele ficou totalmente pendurado, esse outro dedo aqui também ele ficou quase, né, só segurando assim. Então eu tive um corte que veio daqui até aqui, ok? Aqui, ó. Então eu tive que fazer uma cirurgia. Aqui eu acho que não vai dar pra ver, ó. Tem uma cicatriz que ela corta aqui assim, ó, certo? Foi feita uma cicatriz, ó. Então você vê que o meu dedo ele tem esse espacinho aqui, ó. Não é que ele é gordinho não, tá? É que o meu dedo é por causa da cirurgia. Então eu tive um acidente, infelizmente, no ano de 2021. Então a gente tinha recém acabado de sair da pandemia, né? Porque a pandemia ficou muito forte em 2020. Em 2021 até a gente chegou a fechar aqui no comecinho do ano, ok? Então a gente estava, isso foi em junho, esse acidente. E a gente estava voltando, né, da pandemia, então eu já tinha utilizado um pouco da minha reserva financeira já por causa da barbearia, da pandemia, e a gente voltando ali em junho, né, eu estava trabalhando ali e tudo, em junho isso aconteceu, tá? Eu fui, na verdade, com o carro do avô da minha esposa, eu estava com esse carro, minha esposa estava com o nosso, né, eu peguei esse carro emprestado e ele não quis pegar, eu fui empurrar ele, eu coloquei a mão no farol. Nunca coloquem a mão no farol do carro, tá, pessoal? Nunca façam isso. Então eu fiz essa besteira assim, apoiei essa mão no capô do carro, né, fui tirar o carro, empurrar ele para sair da garagem e coloquei essa mão no farol. O que aconteceu? O farol quebrou, daí estourou o farol, né? Quebrou o farol assim e cortou tudo isso daqui. Mas foi um corte fundo que cortou o tendão, cortou os nervos e eu tive que fazer uma cirurgia. Daí teve que fazer uma cirurgia. Até depois, minha esposa puder depois, vou pedir para ela ver se ela consegue aqui. Aqui a gente está ao vivo, tá, pessoal? Mas depois eu sempre gosto de estar ajustando aqui os vídeos e eu vou ver se ela acha foto e coloca a foto aqui para vocês, que é da minha mão ali, que estava toda, né, cortada, tudo. Então eu tive esse acidente, então tendo esse acidente,
eu tive que ficar um tempo, com certeza, parado. Então a gente já estava vindo da pandemia, recém saindo da pandemia, né? 2020 foi muito difícil para as barbearias, porque ficamos muito tempo parado. E o tempo na barbearia, eu falo o seguinte, que a gente não ganha dinheiro, não é pelo corte, você ganha dinheiro pelo tempo, que é seu tempo disponibilizado pelo serviço. Então, por exemplo, quanto mais você utiliza o seu tempo na barbearia, melhor. Então, se a gente ficou parado, o barbeiro, né, a barbearia, na verdade, ela vende o tempo e o tempo ele não volta atrás, pessoal. Tá? Então, por exemplo, você fala assim, não, Eduardo, mas se eu não atendi 10 hoje, amanhã eu posso atender 20. Tá? Você pode até atender 20, mas se você não atendeu 10 hoje, não atendeu 10 amanhã, no outro dia você não vai conseguir atender 40, entendeu? No outro dia você não vai atender, você tem um limite. Okay? Por mais que isso seja acumulativo, você acumula ali, você tem um limite. Então, quando a gente perde, por exemplo, você perdeu um dia de trabalho, para você recuperar esse um dia de trabalho, é muito difícil, pessoal. É muito difícil mesmo. Então, imagine você ficar uma semana a barbearia fechada. Então, uma semana a barbearia fechada já prejudica a saúde financeira da barbearia de forma bem drástica, bem séria, ok? Porque você não tem como você voltar esse tempo. É diferente, eu vou falar de uma indústria, que às vezes fala assim, a indústria hoje não produziu tanto, ela no dia pode produzir um pouquinho a mais, né? A barbearia o tempo não volta, e você tem uma quantidade de limite, né? Às vezes você vai falar assim, para você produzir mais, para a barbearia produzir mais, ou você tem que contratar mais gente, aí você vai ter mais gasto, você vai ter que mudar para um espaço melhor, aí maior, né? Você também tem mais gasto. Então, o tempo ele não volta. E naquela época, a gente tinha acabado de sair da pandemia, né? 2020 foi difícil. 2021, por aqui ainda estava fechado. No começo do ano deu voltou aquela leva devido ao final do ano e ficou difícil também. No comecinho a gente teve que fechar aqui de novo, né? E daí voltamos a trabalhar ali, né? Março, abril, estava trabalhando maio e em junho eu tive esse acidente. E daí eu fiquei de 4 meses parado, pessoal. 4 meses parado. Imagine você com a sua barbearia 4 meses fechado. Porque quando a gente fechava para a pandemia, aqui geralmente minha cidade, que é uma cidade menor, a gente fechou, primeiro a gente fechou 15 dias, depois a gente fechou mais 21 dias. Então, por exemplo, não ficava o mês todo parado, todo fechado. Mas quando eu tive esse acidente com a minha mão, infelizmente eu tive que ficar 4 meses, né? 4 meses parado ali, a barbearia, 4 meses fechado, 4 meses parado. Eu tive que ficar parado, né? Minha esposa continuou trabalhando, mas eu tive que ficar parado. Mas para a barbearia as contas continuam vindo, né? Você continua tendo que pagar, mesmo paga menos, mas você vai pagar água, você vai pagar luz, você vai pagar aluguel. Então as contas não vão parar. E outras coisas também que não vão parar são as suas próprias contas pessoais, pessoa física também, né? Você vai comer, você vai ter que pagar o seu aluguel, sua água, sua luz. Então você ter uma reserva vai te garantir que você consiga ter uma certa tranquilidade para você se colocar de pé novamente e voltar. Então, graças a Deus, eu falo até hoje, por isso que eu sou um grande defensor da reserva financeira, para o barbeiro ter essa consciência, porque graças a Deus eu passei o que eu passei, né? E aí muitos de vocês também passaram a questão da pandemia, só que além da pandemia eu tive esse acidente que me deixou 4 meses parado também, então ficar 4 meses, né, sem cortar cabelo até voltar, aí é cirurgia, fazer fisioterapia. Por isso que eu falei que até hoje minha mão é desse jeito, parece meio gordinho assim, mas não é só porque eu tô gordo não, é porque o corte ali acabou, ele nunca mais ficou retinho, né? Ele fica sempre torto assim, ó, sempre assim, ó, não consegue ficar reto nunca mais. Mas tá bom, graças a Deus tá aqui, hoje eu consigo movimentar e tudo. Mas se eu não tivesse uma reserva financeira, como que eu ia conseguir me equilibrar novamente? Aí muitas barbearias, o que acontece? Aconteceu às vezes na pandemia, ou se acontece uma emergência do cara se machucar, o que o cara tem que fazer? Correr para o banco, né? Correr para o banco, fazer um empréstimo. Só que, você paga muito. Hoje, o juro no Brasil, eu falo isso porque eu trabalhei já no meio bancário, já, pessoal, o juro é exorbitante, é muito grande, tá? Na verdade, eu falo o seguinte, né? Os bancos, eles querem o seu caixa, eles querem tomar conta do seu caixa. Entendeu? Tá? O meu amigo
Que é o Lucas aqui falando, como desenvolver essa habilidade de guardar dinheiro para a reserva? Opa, ótima pergunta, meu amigo, ótima pergunta, tá? A habilidade essencial é o seguinte, uma das coisas que eu falo assim é você ter o comprometimento, tá? Comprometimento e disciplina, é disciplina, ok? Na semana da barbearia lucrativa, que a gente vai estar rolando semana que vem aqui, a gente fala sobre precificação. E por que eu falo que é tão importante você saber o que você vai, saber como calcular o seu preço, o seu serviço certinho. Porque dentro do seu preço tem que estar embutido a sua reserva financeira. Certo? E daí, por exemplo, quando você corta um cabelo, você sabe assim, ó, aqui eu estou falando da reserva financeira, tá, Santo? Para barbearia, você tem uma reserva financeira para barbearia. Então, dentro lá do seu corte, você tem lá um valor para você pagar os seus custos fixos, um valor para você pagar os seus custos variáveis, da bancada, tudo, o valor para você pagar a comissão do seu barbeiro, se você trabalha com barbeiro, né? Um valor para você pagar o seu salário, a remuneração do seu salário da barbearia, né? Pagou toda a estrutura ali e o seu salário, e um valor para você ter lucro e um percentual. A gente fala, na verdade, por exemplo, o lucro ele pode variar ali entre 10% e 40%. Não existe na verdade, uma fórmula mágica. Eduardo, eu quero ter 30%, 50% de lucro. Se o seu preço comporta e seu cliente paga, beleza. Mas você tem que calcular para saber se o preço está, né, compatível com aquilo com o cliente. Mas você vai ter um percentual ali de lucro. E dentro do preço também você vai ter, por exemplo, Eduardo, eu vou pegar ali 2%, 3%, 5% que é para reserva financeira. Okay? Então você tem o lucro da barbearia e já começa a construir a reserva financeira. Então 10% é lucro, 5% do preço, dentro do preço 10% vai para lucro, 5% vai para a reserva financeira. Já está calculado. E quando o dinheiro entra no caixa, aí é que eu falo da questão da disciplina, né? Aí você já sabe, sobrou lá, Eduardo, eu coloquei que ia ter 10% de lucro na barbearia. Aí quando você precifica, você tem já uma estimativa ali, você sabe quanto que você tem que atender, que é o seu ponto de equilíbrio. Passou daquilo ali, vai gerar lucro. Gerando lucro, aquele lucro que está ali, você fala, já peguei o meu salário, que é o meu prolabore, paguei todos os barbeiros, paguei água, paguei luz, sobrou isso daqui. Tá, sobrou, vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, sobrou 1.500 lá da barbearia, não sobrou? 1.500 de lucro. Tá, 1.500, tantos por cento, eu já sei que 10, né, esse 1.500, tanto era vamos por 1.000 é para lucro da barbearia, vai para a conta de lucro da barbearia, e os outros 500 é para reserva financeira. E assim você vai fazer todo mês. E por quê? Ninguém cria uma reserva do dia para a noite. Não adianta você falar assim, Eduardo, eu vou fazer uma reserva financeira e começar com um monte. Não, você começa com uns pouquinhos, certo? Para quê? Para no final de um ano que você começou a fazer essa reserva financeira, no final de um ano, você tem ali, a barbearia hoje ela pode ficar fechada 2 meses, que nesse um ano eu consegui fazer uma reserva de 2 meses. Beleza, ótimo. O que seria, que essa reserva paga, Eduardo? Essa reserva, ela paga todos os custos da barbearia. É como se fosse o seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, se você não vender nada, vamos supor que você não atender ninguém. Vamos supor que você não atender ninguém. Você não tem os custos da barbearia? Você tem que pagar aluguel, água, luz. Então, caso você não aconteça isso, por exemplo, igual a gente falou da pandemia, né? Você ficar fechado, parado, 30 dias, você pode voltar porque você tem dinheiro para você pagar o suficiente. Por exemplo, os custos fixos da barbearia, né? O seu prolabore, seu salário, que você como dono tem que ter o seu prolabore, tem que pagar, ok? E os custos fixos, esse é o ponto de equilíbrio. Os custos fixos, que seria água, luz, aluguel, isso aí continua vindo. São aquelas despesas que, mesmo você não atendendo ninguém, elas vão ocorrer. E daí você precisa dessa reserva. Então a reserva ela começa aos poucos. Você tem que definir um percentual que você vai retirar ali, tá? Esse para a barbearia. Para as pessoas físicas funciona do mesmo jeito, meu amigo. Por quê? Dentro do seu salário, você vai dividir o seu salário. Igual esses dias faz tempo, já fiz um post sobre o post do poste, né? Do poste, que seria os potinhos, né? Dividir o seu salário como fosse potinhos. 100% do meu salário. Do 100% do meu salário, 80% vamos colocar que eu uso para pagar todas as minhas contas, tá? Todas as minhas contas. Beleza. 10% eu posso utilizar
para quê? Ah, para meus gastos ali, que eu gosto de sair com a minha família e tudo, né? Comer alguma coisa, bacana. E 10% você já fala assim, ó, isso aqui eu vou guardar para reserva, ok? Porque você deixa nessa reserva, depois no final do ano, você, igual, por exemplo, aconteceu comigo, né? O acidente. Se eu não tivesse a reserva, meu amigo, tava frito, tá? Olha lá, Lucas, a grande maioria das pessoas querem começar guardando uma quantia muito alta, sem desenvolver o hábito de guardar uma pequena quantia. E exatamente, aí esse que não está o erro, tá, Lucas? É exatamente isso. O cara quer começar guardando R$1.000, aí ele tira aquele todo o valor que ele de uma vez, e o que acontece? Aquilo lá vai fazer falta para ele, aí vai lá e mexe. E acaba, tipo assim, não criando o hábito. Então comece de pouquinho. Porra, Eduardo, hoje eu consegui guardar esse mês eu consegui guardar R$100. O cara fala assim, porra, mas R$100? Pô, Eduardo, R$100 não é nada, né? Não é? Aí o cara fala, tá, mas se você parar pra pensar R$100 no final do ano, você estaria 1.000 com 1.200. Aí você fala, opa, 1.200 já a quantia já começa a me ajudar. Então, imagine, para você que às vezes que ganha, tem muitos barbeiros que a gente fala assim, que o cara ganha ali 1.800 por mês, certo? 1.800, R$2.000. Porra, esse é o salário dele, R$2.000 ele ganha ali no final do mês, tá? Tem muitos barbeiros que eu tenho ali, que às vezes cidadezinha pequena ou, né, mais simples, o cara ganha R$2.000. Imagine o cara ter uma reserva de 1.200. Pô, tá quase, né, tá mais de 60% do salário dele. Então ele começar devagarzinho e ele já tem uma reserva. É muito melhor do que ele precisar uma emergência e ter que socorrer ao banco. Pessoal, o banco não tem dó, velho. Certo? O banco ele quer tomar conta do caixa da sua barbearia. E se você deixar, ele chega e, tipo assim, se você não souber gerir e controlar, você vai acabar trabalhando pro banco. Aí você tem uma barbearia que você trabalha pro banco, você não trabalha mais para você. Certo? Então é isso aí mesmo, Lucas. É guardar uma quantia pequenininha, algo que você se compromete e fala, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu posso. Ah, Eduardo, eu posso guardar R$50 por mês? Eu posso. Tá? Então vai lá, guarda. Porque aquilo ali é o que você falou, vai gerar aquela questão do hábito, tá? Que é o mais importante, o hábito. Você começar a ter aquela disciplina e falar assim, eu vou guardar. E daí você começou a guardar 50, passou 6 meses, você não mexeu, você já tem ali mais de 300, você tem R$300 ali, você fala, poxa, velho, rapaz, e se eu botar 100? Entendeu? É isso aí. Beleza, Lucas? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado mesmo aí pela participação aí hoje de manhã. Pessoal, o Lucas, segue ele lá, Santos Corte. O cara é fera demais, tá? Se você quer aprender aí sobre técnica, eu falo sempre para vocês, o barbeiro, ele tem que estar sempre nesses dois polos aqui, ó. Se você é dono da barbearia, você tem que ir atrás da técnica, né, aperfeiçoando o seu trabalho, para você ter um trabalho de qualidade do seu cliente, e a questão da gestão, porque se você tem a barbearia, aí você já é um empreendedor, tem que aprender também. Então esses dois polos tem que estar sempre olhando, tá sempre alinhando. Então obrigado mesmo, Lucas. Segue o cara lá, gente, que o cara é fera demais, tá? Eu adoro ele. A gente até já fez uma parceria aqui, um dia falando uma live lá. Pô, o cara, Salvador, oh, cidade linda, velho. Cidade linda, parabéns mesmo, Lucas. Valeu, irmão. Você que é fera. Obrigadão mesmo. Então, pessoal, e daí agora para fechar só, para finalizar, né, a live de hoje, uma das perguntas que eu tinha colocado lá é, pô, Eduardo, existe uma quantia certa de reserva financeira para barbearia? Ou qual que é a quantia certa, quanto tempo que leva? Pessoal, normalmente assim, ó, o que o pessoal sugere, sugestão, tá? É de você ter 3 meses de reserva financeira. O que seria essa quantia de reserva financeira? Como eu estava falando com o Lucas ali, ó, seria o valor que você conseguisse, por exemplo, caso sua barbearia fechasse hoje, você ainda tem os compromissos para honrar, mesmo que você não atender ninguém, você não tem os compromissos para honrar, né? Você vai falar, ô Eduardo, para manter minha barbearia, mesmo se eu fechasse hoje por 2 meses, ficasse 3 meses parado minha barbearia, quanto que eu precisaria para pagar tudo, continuar com os compromissos que iam surgindo, mesmo ela estando fechada sem entrar nenhum dinheiro? Esse é o valor que você precisa, esses são os 3 meses. Ah, vamos supor que sua barbearia tem um custo ali, para mesmo fechadinha, sem atender ninguém, tem um custo de 5 mil. Ah, então 3 meses seriam, se ela tem um custo de 5 mil por mês, seriam 15 mil, tá? Mas, por exemplo, esse a maioria, se você pegar pela literatura, fala em 3 meses. Eduardo, eu posso ter 4 meses, 5 meses? Pode. Pessoal, tem empresa, aqui na minha cidade mesmo, tem empresa que tem 1 ano de reserva financeira. Tá? Tem 1 ano. Então, por quê? Porque às vezes o cara fala assim, pô, vai que surge, eu não sei o que acontece,
certo? Então, cara, você pode ter, você pode ficar, tá? Mas, via de regra, 3 meses. Por exemplo, tá, igual eu falei para vocês, eu fiquei 4 meses parado. Então, e eu já tinha usado a reserva um pouco financeira antes por causa da pandemia. Então, graças a Deus, né? Mas é isso aí. A reserva financeira, ela é importante para quê? Para você consiga tomar suas decisões em paz e você tendo a cabeça um pouco mais tranquila e arejada, você vai tomar melhor as suas decisões. Beleza? Pessoal, ficam com Deus. Lucas, obrigado pela participação. Ficam todos com Deus e amanhã a gente volta de novo, 737, falar mais um pouquinho sobre temas de gestão para a barbearia. Beleza, meus amigos? Um forte abraço, tá? E um ótimo dia de trabalho aí para todos, com muito lucro mesmo. Beleza? Um abraço!